Muitas das vezes, nós, seres humanos, fomos condicionados na nossa criação, pelos nossos pais, né, carnais, a fazermos tudo o que o outro deseja, a nos preocuparmos muito com o que o outro pensa, né? Eu tiro por mim mesmo. Quantas vezes eu não ouvi essa frase da boca da minha mãe? Ah, mas o que a vizinha vai pensar? O que fulano vai pensar se você fizer isso? Ah, se a gente fizer isso, o que a pessoa vai pensar? Agora eu pergunto para você, vale a pena você viver baseado no que os outros vão pensar de você? O que você vai ganhar com isso? Onde você vai chegar somente preocupado com o que as pessoas irão pensar de você? Você não deve fazer isso. Você não deve fazer isso. Sabe um exercício muito bom para que você se liberte dessas coisas que foram colocadas em você lá na sua infância e que você arrasta isso até hoje, essas bolas de ferros com essas correntes amarradas nos seus pés, te aprisionando ao passado, que muitas das vezes a gente não é feliz no presente porque a gente está preso no passado. E muitas das vezes esse passado é a nossa infância, onde os pais, infelizmente, por falta de sabedoria e informação, como a gente tem hoje, fizeram isso com a gente. Então vocês não pensem mais dessa forma. Um dos exercícios muito importantes para vocês mudarem essa situação é vocês pararem com vocês mesmos, feche os olhos e vocês finjam que não existe mais ninguém em volta de vocês. Ninguém, absolutamente ninguém. Você está num mundo onde você está sozinha. Não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não tem amigo, não tem ninguém. E você está com uma situação para resolver, você fale, eu preciso resolver essa situação. Como, de que forma eu vou resolver? E você mesma, você mesmo, dá a resposta que você quer. Sem pensar em mais ninguém. Você vai decidir, seja certo ou seja errado, mas você vai decidir por você e não pelo outro. Não baseado no que o outro pode pensar de você, pode te julgar, pode falar. É sobre o que você quer fazer e não sobre o que o outro acha que você tem que fazer. Uma forma muito clara de entender sobre isso é a gente lembrar que nas horas de apuros, nas horas de aperto mesmo, que você está passando dificuldades, quantas pessoas te ligam, te mandam uma mensagem, ou até mesmo batem na sua porta, perguntando do que você está precisando, se você está precisando de algo, quantas pessoas fazem isso por você? Acredito que nenhuma, né? Nenhuma. Então, não se incomodem mais, não se prendam mais, não se preocupem mais com o que o outro quer, com o que o outro pensa, com o que o outro vai achar. Para com essa loucura. Você não precisa disso. Os destinos são individuais, únicos. O seu destino é só seu. E muitas das vezes, se você for pela ideia do outro, você vai tomar decisões erradas. Você vai agir errado. E detalhe, mesmo que você não escute ninguém e haja errado só com a sua cabeça, pelo menos você agiu. Pelo menos você foi autêntico. Você foi autêntico e você seguiu a sua cabeça, a sua intuição. Você seguiu a sua vontade de agir daquela forma naquele momento. Não tem dinheiro no mundo que pague uma decisão como essa, mesmo que ela tenha sido errada. Você vai errar, mas você vai errar com prazer, porque você não dependeu de ninguém para tomar aquela decisão, somente de você. Por que eu estou falando isso? Sabe por quê? Quantas pessoas não me atacam nas redes sociais? Quantas pessoas não me atacam nas redes sociais? Gente, de vez em quando eu leio alguns comentários. Olha, gente, se eu fosse dar atenção para esses comentários, eu não sei. Uma hora dessa eu estaria louco,
Uma hora dessa eu estaria doente, uma hora dessa eu não seria nada. Sabe por quê? As pessoas não querem que você fique melhor do que elas. É por isso que elas se incomodam tanto com o que você faz. São pessoas frustradas, pessoas que veem em você um potencial filho da mãe, de crescimento estrondoso. E elas vão tentar te impedir, elas vão tentar te parar. Essas pessoas não aceitam que você tenha coragem que elas sonhavam em ter, que elas adorariam ter, mas que por N motivos elas nunca tiveram. Nunca tiveram. Tem pessoas, como eu já falei na outra live, que gostaria de falar sobre coisas dentro da religião que eu falo, inclusive. E eu posso falar. Porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu não devo favor para seu ninguém. Não devo favor para seu ninguém. Né? E a minha preocupação não é ser bem visto em casa nenhuma. Em casa nenhuma, por pai de santo nenhum, por mãe de santo nenhuma. A minha intenção não é agradar essa gente. A minha intenção é agradar Deus, os orixás e os consulentes para quem eu presto serviço. Essa é a minha intenção. Não é intenção em agradar casa A, casa B, casa C, casa... Não quero saber. Se essas pessoas dessas casas se agradarem de mim, se afeiçoarem a mim, vai ser porque elas querem fazer isso. E não porque eu danço conforme a música, e não porque eu sou engessado dentro daquilo que elas acham que é o correto. Então muitas das pessoas que hoje são babalorixás e alorixás até antigos, estão muito na minha frente, se emputecem comigo, porque eu posso falar. Porque não tem ninguém, eu não tenho rabo preso com ninguém. E o que eu falo porque eu vivencio. Eu falo porque eu faço e dá certo. Eu não falo de utopia, eu falo de realidade. Vocês imaginem se eu fosse dar ouvidos para esses comentários que tem aí em vários vídeos meus espalhados pela internet afora? São horríveis os comentários, mas sempre vem de ebomes, equedes, ogãs, babalorixás e alorixás, gente antiga. Não vem de gente nova. Porque os novos não têm conhecimento e aí por isso que eles não te criticam, porque eles não sabem. Mentira, mentira, mentira. Sabe sim. Estou para dizer que a mente dos mais novos hoje está muito mais avançada do que a mente de muitos antigos por aí. Entendeu? Mas os mais velhos me atacam por conta dessas questões que eu falei aí agora. Primeiro, que não podem falar o que eu falo e que gostariam muito de falar. E segundo, por N motivos. Uma pessoa, né, a aparência, eu já tenho 47 anos de idade, mas a aparência é jovem, muita gente acha beleza na minha aparência, uma pessoa que fala bem, modéstia à parte, uma pessoa inteligente, modéstia à parte, tudo isso colabora. Tudo isso colabora, principalmente na internet, para que seja uma pessoa de destaque, para que seja uma pessoa de crescimento. De crescimento. Isso incomoda. Isso incomoda. Se eu não tivesse me libertado dessas amarras lá do passado, onde eu cresci minha mãe, dizendo para mim, o que o vizinho vai pensar? Se eu não tivesse me libertado disso, hoje eu não seria nada no mundo e eu estaria preocupado com os comentários dessas pessoas aí, nos meus vídeos, nas minhas postagens na internet. Mas como eu sou uma pessoa liberta e o meu ori é muito bem rezado e muito bem cultuado, e eu tenho Exu no meu dia a dia comigo, aí, meu querido, fica difícil para esses inimigos aí, viu? Então eu queria passar essa mensagem para vocês, tá? Se espelhem aí em mim. Não fiquem preocupados se você vai falar o que eles acham que é certo ou o que eles acham que é errado. Tem tantas coisas dentro da nossa religião que há tempos atrás era muito certa e hoje a gente já tem como não tão certa assim. Muitas coisas que se praticavam antigamente e que hoje não se praticam mais em casa nenhuma.
muitas coisas que foram melhorando, ritualísticas inclusive, que foram evoluindo, progredindo e hoje já não se faz mais como era antigamente. E como não tem uma evolução dentro do culto? Tem sim, tem sim, tem sim. O problema é que eu posso falar e eles não podem. Então por isso que acontece esse massacre aí nos comentários, né? Eu vejo lá no Facebook, em alguns grupos, tem pessoas que me odeiam. Essas pessoas nunca conversaram comigo. Essas pessoas não conhecem a minha história. Essas pessoas nunca estiveram diante de mim presencialmente para saber quem eu sou de verdade. Né? E essas pessoas me odeiam gratuitamente, simplesmente pelo fato de todas essas questões que eu acabei de falar aqui. Né? A maioria dessas pessoas são pessoas feias por natureza e são feias por dentro e por fora também. Então, chega alguém ajeitadinho, que eles julgam ser bonito, acham que a gente está querendo misturar uma coisa com a outra. Essa coisa com a outra acontece naturalmente. E eu não tenho culpa de eu ser fisicamente assim, ou de eu falar de uma forma, de eu conseguir me expressar de outra. Eu não tenho culpa. Tá bom? Eu não tenho culpa. Então, assim, parem de querer dar ouvido para essas críticas nas vidas de vocês. Parem. Vocês não vão ganhar nada com isso. No meio de 100 comentários, existem lá, vou dar uma suposição, 50 positivos, 50 negativos. Por que a mente do ser humano é tendenciosa a se preocupar, dar valor para os 50 negativos? Por quê? Um ori, que é bem cultuado, uma pessoa que está firme diante de orixá, ela vai fazer o contrário. Ela pode até ouvir algumas críticas, ler algumas críticas ali, porque tem coisas que servem como realmente uma construção positiva na nossa vida. E por que não observar alguns detalhes? Ninguém é perfeito, eu também erro, tá bom? Todo mundo erra. Só que a pessoa que está bem rezada, cultuada, protegida, equilibrada, ela vai valorizar as palavras positivas e não as negativas, tá bom? Fica essa mensagem para vocês. Não, e não é só os comentários não. Tem muitos babalorixás aí que ficam fazendo vídeos te criticando. Fazem vídeos me criticando. Mas é sobre isso que eu acabei de falar, né? Então assim, gente, todo mundo tem sede, todo mundo tem frio, todo mundo tem fome. Você tem, é do ser humano puxar a brasa para sua sardinha. E vou falar para vocês, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Só que o orixá é vivo. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você quer massacrar alguém de forma inescrupulosa, de forma bandida, vulgar, banalizada, o orixá é justo. E o orixá vai fazer a justiça. Vai fazer a justiça. E as coisas vão acontecer. Tá bom? Vão acontecer. Vão acontecer. Eu confio muito no poder do orixá. Então, se você me manda uma energia ruim e quer o meu mal, o orixá sabe quem eu sou. O orixá conhece você? Conhece a mim também. E por que o orixá não vai me defender daquilo? Por que o orixá não vai me proteger daquilo? Me fala. O orixá vai me proteger. E o orixá, se agir, se ver que você está agindo com muita maldade comigo, o orixá me protege e ele vai fazer a justiça. Não precisa eu fazer nada. O orixá é maravilhoso. E o orixá é para isso que a gente cultua o orixá. Para o orixá nos defender também.